Foi Jesus? Jesus veio através do Espírito Santo. O Espírito é Deus, Deus é, e em corpo e sangue veio Jesus. Jesus, um humano, nós somos imagem e semelhança do Criador, então somos co-criadores. Então Jesus é a prova de um exemplo de um humano que deve ser. Isso há 2026 anos atrás. Ontem foi comemorada a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, naquela época, os 12 discípulos ainda não acreditavam nas obras divinas de Jesus. Ele teve que provar, e mesmo assim provando, tinha muitas pessoas atacando pedras nele. Ele falou: quem não pecou, que atire a primeira pedra. Tá? Ele veio e tirou o pecado daqueles pecadores, e esses pecadores começaram a sonhar, começaram a ganhar, começaram a vencer todas aquelas dores que se livraram dos pecados. Então Jesus, ele é a consciência de um poder maior. Nós não somos os nossos pensamentos, mas a consciência de observar aqueles pensamentos com as crenças do subconsciente é o que determina a nossa realidade. Jesus afirmou: vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todo aquilo que creres, crendo e receberes, receberão. Então, se a gente seguir os passos de Jesus, como um ser humano, tudo que ele fez, a gente consegue realizar, através dessa inteligência divina, de observar os corpos sutis, que é o nosso subconsciente, a gente entra nesse fluxo da lei da vibração com a lei da atração e a gente atrai tudo. Só que um sistema, a gente não consegue mudar o sistema, a gente é muito pequeno. E esse sistema, ele tem várias camadas. É a camada das religiões. Então Jesus abominava as religiões. Jesus é a espiritualidade. Então você compreender, ser um eterno buscador da teologia e ler a palavra. Por exemplo, eu frequento a igreja católica. A igreja católica, na hora que vai falar o evangelho, pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Mas se eu almejo o sucesso, por que eu vou querer me livrar dos inimigos? Sendo que amar quem me ama é muito fácil. Eu tenho que amar meus inimigos. Quem faz sucesso sabe que mais de 90% é os haters, é o pessoal criticando. Então eu tenho que adorar os inimigos, porque quanto mais hater, quanto mais críticas, mais está dando certo. Então a gente tem que entender a unidade, a linguagem. Esse sistema a gente não muda. O sistema da farmacologia também, cada vez que a gente vai no médico, ele traz mais remédios para tratar, em vez de curar. Jesus cura através da consciência. Procurar curar. Então, como que é procurar? É você ser luz na escuridão. E não tenhais medo. Você tem que passar pela escuridão das suas crenças, escuridão dos seus bloqueios sentimentais, dos seus traumas psicológicos, que é quando você adentra neles, você vai ter aquela emoção e você não vai voltar mais naquela escuridão porque você colocou luz. E essa catarse vem imediatamente. E o que Jesus fez nessa Páscoa? Antes de ele ressuscitar, né? Quem que crucificou ele? O povo, a voz do povo. Crucificam-o. Crucificaram. E acho que o tempo mudou mesmo com toda essa consciência de Jesus. Quem é um cristocêntrico aqui na Terra recebe 100 vezes mais as bênçãos, as dádivas, as abundâncias intermináveis, e junto vem as perseguições. Nada mudou, na verdade potencializou. Então as pessoas crucificaram Jesus, e através do poder, e o poder colocou ele lá. Eu não coloco eu acho. Todos devem assistir na época da Páscoa aquele filme A Paixão de Cristo. Por quê? Porque vai provar o que o corpo e sangue de Cristo nos fez. Esse fardo é muito pesado, de corpo e sangue de Cristo. Além de ele ser crucificado, antes ele foi arrebatado pelos soldados. Ele levou 30 chibatadas, e quando ele estava chegando a receber a 30ª chibatada, ele viu a mãe Maria, a mãe dele, e ele teve força. E quando ele se levantou, os soldados falaram que era afronta. Homem que ele leva 30 chibatadas e se levanta.
Então deram mais 30 chibatadas nele só, e com espinhos. Então ele ficou todo desassolado. E aí ele teve que pegar a cruz e caminhar. Eu sou aqui do Goiás. Todo Divino Pai Eterno, a gente vai para Panamá a pé. Panamá são 30 quilômetros a pé. E antes de chegar em Panamá, tem uma subida lá de 9 quilômetros. É uma subida sim. E nessa subida foi o que Jesus passou. Jesus andou, a gente não sabe quantos quilômetros, e quando ele chegou lá, a pessoa que estava ajudando ele, né? Porque toda vez que ele andava, os soldados batiam nele. Depois de ele ter sido chicoteado 60 vezes, os soldados ainda batiam e riam, aquela risada diabólica. Mas aquela pessoa que estava ajudando ele no final falou: segura, Jesus, a gente já está chegando. Esse já está chegando era os 9 quilômetros para chegar em Panamá. É um absurdo. Ele subiu mais os 9 quilômetros com uma cruz sendo chicoteado pelos soldados. E mal ele sabia, claro, que chegando lá na cruz seria pior ainda, né? Queria ser pregado na cruz. Então, é um fardo muito pesado ser um cristocêntrico aqui na Terra. Porque quando você para de zoar os seus amigos, você tem um olhar de avô, você não faz mais brincadeiras, você leva as coisas a sério, mesmo sendo Jesus, esse cristocêntrico na consciência, as amizades, elas param, né? Elas não têm aquela graça. O 1% que curte você não é a sua família, não são os seus amigos, são aquelas pessoas que não se conhecem. Você trouxe essa luz para elas. Os outros 90% são críticas. Então você está preparado para essas críticas? E além desses 90%, Jesus ficou 40 dias, 40 noites jejuando. Ficar sem comer é muito fácil. Ficar jejuando, sendo tentado em oração. Você consegue tal feito? Você consegue que o mundo te crucifique, mesmo você fazendo obras de milagre, tirando os pecados das pessoas? Esse fardo é muito difícil, mas nada é impossível para quem tem o Espírito Santo e a consciência de Jesus como humano. E ele já disse: vocês farão obras maiores que a minha, se eu estiver dentro de vocês. Dentro é no coração, é na consciência, observando os corpos sutis. Essa Kundalini passa pelo seu corpo. Eu posso te ajudar com isso. Eu tenho um projeto extraordinário que te traz a consciência e o subconsciente de Jesus, o Cristo, como humano, feito para que as obras divinas se trazem aqui na Terra. Então é possível. Em 3 meses eu consigo te fazer trazer essa consciência, te fazer observar que você não muda o sistema. Eu não sou um influenciador. Eu entrego argumentos. Eu vejo, te passo pela escuridão. Quando você tem medo, você atravessa sem medo, aquele medo acaba. Eu, com um projeto extraordinário, em 3 meses, eu consigo te fazer uma mudança na sua vida, te trazer uma mentoria semanalmente, para você ser tudo o que Cristo quer que você seja, um cristocêntrico. A mercê é grande, mas os operários são poucos, mas são fortes. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta o que você achou, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar.